Porque eu não consigo estar de bem comigo mesmo. É possível eu estar de bem com a vida mesmo sozinho? É possível eu encontrar esse bem-estar? Como eu posso sair da comparação e viver uma vida mais autêntica? Encontrar um bem-estar que de fato seja autêntico na minha vida. No vídeo de hoje, eu vou trazer mais um conselho filosófico de Sêneca. O bem-estar e a felicidade, que é um caminho único, que só você pode encontrar, só você pode trilhar. Vamos pro vídeo! Nós vamos para a parte 3, segura que essa parte 3, eita que Sêneca vem brabo, bruto, animal, bicho é bruto, por isso que eu chamo ele de bruto, tá? Parte 3, terceiro conselho filosófico do estoicismo, para estar de bem com a vida. Encontrar um caminho individual e único. Fuja da manada. Meu irmão, esse daqui eu tive prazer de escrever. Quando eu li, eu tive tanto prazer que eu não vou nem comentar. Porque aqui, nossa, mas vai soltar a veia do meu ego aqui, ó. Do tipo, eu não te falei, porra! Fica aí, porra, consumindo merda. Vamos voltar para a Sêneca, porque senão eu vou começar a falar besteira. Olha o que ele diz, ó. A maior prisão é a comparação. É um resumo, tá? A liberdade está no discernimento desse caminho que é individual e único. Presta atenção. Nada mais importante do que não seguir cegamente o rebanho que nos precedeu, indo na mesma direção que todos os outros. Nossos maiores problemas surgem de nossa submissão a rumores comuns e da tendência de achar que as coisas são melhores do que realmente são. De confundir falsificações com coisas verdadeiramente boas. E de viver não pela razão, mas pela imitação dos outros. Porra! Isso leva ao caos, em que as pessoas se aglomeram, se empurram umas sobre as outras, em uma multidão. Ninguém pode cair sem derrubar a outra pessoa. E aqueles que vão à frente causam a destruição daqueles que os seguem. Evite o efeito manada. O seu caminho de bem-estar com a vida, o seu caminho de realização e felicidade é seu caminho. Porra! Você não vai encontrar isso no influenciador. Eu já tive gente aqui. Eu tive pessoas próximas a mim, tá? Porque eu não sou influenciador, mas pessoas próximas. Negão, pô, me diz aí como é que você faz, o que é que você faz? Aí a pessoa quer saber qual é a minha dieta. Porque eu tenho uma dieta. Eu tenho uma dieta rigorosíssima. Eu tenho uma dieta física, eu tenho uma dieta emocional, eu tenho uma dieta mental, eu tenho uma dieta espiritual, eu tenho uma disciplina diária. Quem convive comigo sabe. E quem convive diz, rapaz, me ensina, o que é que você faz? Não, eu digo, o meu caminho é o meu caminho, você tem que descobrir o seu. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que sob o ponto de vista de venda, se eu estivesse querendo vender alguma coisa aqui, eu ia estar dizendo 3 passos para a realização. Porra! Isso não existe. Isso não existe. O seu caminho é o seu caminho.
caminho é o seu caminho. Isso não quer dizer que você não possa fazer coisas que outras pessoas estão fazendo. Por exemplo, eu posso encontrar esse caminho, presta atenção, eu posso encontrar esse caminho no caminho religioso, espiritual. Certo? Aí, professor, você não disse que é católico? Então, a maior religião do mundo é a religião católica. Aí, tem um pessoal seguindo lá. Só que o caminho do catolicismo é uma experiência individual. Eu tenho que encontrar esse meu... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu tenho que encontrar esse meu caminho. Aí, por exemplo, agora eu comecei a correr. Aqui em Fortaleza, parece que é uma das cidades do mundo que tem mais corredores, né? Que as pessoas correm. É uma das que estão lá em cima, né? Então, os amigos aqui, tudo correndo e tal. Pô, eu me interessei e fui, só que eu tenho que encontrar o meu caminho, o meu ritmo. Não adianta eu ficar me comparando, não adianta eu ficar indo da manada, não vai funcionar, porque é um caminho interior, é o meu caminho, Ele não pode ser... Teve uma live aqui que eu falei uma frase, não sei se eu vou lembrar essa frase, que eu até dizia isso. Eu dizia, eu falava que lembrei agora, que eu não curto muito filmes de história real, mesmo que sejam histórias inspiradoras. Porque a única história que verdadeiramente importa, a única história inspiradora que importa na minha vida é a minha própria história. Na minha vida. Na sua vida. A história que importa é a sua história. É claro que nós podemos aprender com a história dos outros, claro. Eu tenho grandes referências. Geralmente eles estão mortos, né? Eles já se provaram. Não são influências aí da internet. Modinhas que vêm e passam. A gente não entende isso. Primeiro conselho da primeira parte dessa live, sei nem que ele falava, algo que está para além de sua aparência. Recentemente nós vimos aí a eleição do Papa. Uma multidão de gente esperando a atenção. E aí eu vejo as pessoas discutindo coisas tão banais, superficiais, corriqueiras, temporais, não compreendem o que é uma tradição de mais de 2000 anos. Mais não, né? Mais de 2000 anos. Uma tradição de mais de 2000 anos. Não entende o que é isso. Isso é algo milenar, isso é algo... Aí o pessoal fica, ele vai ser de direita, de esquerda, ele vai ser progressista, conservador. Ridículo. Porque isso é a moda do momento. Moda. Terceiro conselho. Evite o efeito manada. Se o caminho para o seu bem-estar é a moda do momento, cuidado. Provavelmente você está errado. Quem diz isso não sou eu, é Sêneca. Ele mesmo diz. Tem um trecho que eu não trouxe aqui que ele fala: quanto mais pessoas estão apontando para uma direção, mais provável é que não seja aquela direção que você deve tomar. E tem uma razão por isso. A grande maioria das pessoas, elas estão sendo ludibriadas pela sua mente. Segundo Siddhartha, estão enganadas por Mara. Estão dormindo. Eu abro um Instagram desse, eu só vejo ali pessoas dormindo. Elas estão dormindo. Cegos guiando cegos. Esquece isso. Para. Por um mundo com menos influenciadores e mais professores. Professores que sabem o que é ser professor, tá? Essas coisas que os homens admiram, pelas quais se aglomeram para ver, pelas quais apontam uns aos outros com admiração silenciosa, podem brilhar por fora, mas por dentro são misérias para aqueles que possuem. Podem brilhar por fora, mas por dentro são misérias para aqueles que possuem. Eu lembro de uma influenciadora tem um tempo, minha esposa me mostrou a Adriana, né? Olha, fulana de tal se separou de fulano. Eu digo, né? Essa coisa acontece. Não, você não está entendendo. Há uma semana atrás estava dizendo que era o amor da vida, agora virou o pior homem do mundo. Aí eu olho para a Adriana e digo assim, é por isso que eu nunca vou me separar de você. Ela vai me matar porque eu contei essa história.
Eu digo... Ai, tomara que ela não esteja assistindo. Ela estava assistindo, mas eu acho que ela saiu, graças a Deus. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, às vezes você está ali achando que a vida daquela pessoa é perfeita, que maravilhoso, todo mundo batendo palma, nossa, pá. Só que chega de noite, ele sabe. Ele sabe. Em alguns casos, até um grande mal. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui, quando eu comecei a trabalhar essa sequência de desenvolvimento humano, foi um vídeo de react. Mas depois eu disse, olha, quer saber? Não vou ficar fazendo react, não. É uma forma mais fácil de conseguir views, mas não é minha cara. Mas eu fiz um react. Eu reagi a uma influenciadora, Natália Arcuri, destruída. Procura aqui no canal. Procure. Destruída. Eu estou cansada. Cansada de quê? De parecer perfeita, de parecer linda, de parecer inabalável, de parecer incrível. Aí tem gente que diz, eu também queria estar cansado que nem a Natália. Ela é milionária. Puta que pariu. Vamos às perguntas. Por que eu não consigo estar bem comigo mesmo? Olha que pergunta. Por que eu não consigo estar bem comigo mesmo? Talvez porque você acha que você vai estar bem consigo quando você tiver o corpo perfeito. Não que você está melhorando o seu corpo porque está bem consigo. Talvez porque você ache que só vai estar bem consigo mesmo quando você tiver milhões na sua conta. Não, por estar bem consigo mesmo, você encontra o seu caminho para realizar sua riqueza e sua prosperidade. Talvez você não está bem consigo mesmo, porque você acha que só vai estar bem consigo mesmo se você tiver o relacionamento perfeito dos sonhos. Aquele que começa com um pedido de noivado na frente da Torre Eiffel. Esse tipo de relacionamento não existe. E não, por você ser uma pessoa bem consigo, você consegue construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Talvez seja, você não está bem consigo mesmo, porque você precise de uma aprendizagem que Santo Agostinho fez. Santo Agostinho é que dizia, eu te buscava fora e você estava dentro de mim. Encontrar esse caminho dentro, não que os outros estão fazendo. Não uma imitação. Eu sabia que essa terceira parte eu ia... Desculpa aí os exageros, tá? Olha essa, como encontrar paz interior sozinho? Aí eu fiquei, por que a pessoa está perguntando isso? Como encontrar a paz interior sozinho? São perguntas que são feitas no YouTube, tá, pessoal? Como encontrar a paz interior sozinho? Para você encontrar a sua paz interior, você precisa encontrar no silêncio e na solidão. Solidão positiva, tá? Porque realmente a gente pode viver num estado de solidão que seja insalubre, vou chamar assim, tá bom? Insalubre. Mas está só. Está só consigo. Tem momentos de silêncio consigo. Eu não conheço nenhum mestre que não reservava largos momentos de silêncio, de meditação. Não, tem que estar com a manada. Tem que estar. Sabe por quê? Porque você não se conhece. Porque você duvida que você é admirável. Porque você duvida, você está operando na escassez. Você não acredita que você é belo. Você não acredita que você é interessante. Suas feridas te tornam insuportáveis para você mesmo. E você fica achando que você vai encontrar isso fora. Como encontrar paz interior sozinho? Porra, a paz interior você encontra sozinho, é interior, pô. Quem é que
vai entrar comigo lá? A não ser nosso Senhor, na minha visão de mundo. A não ser nosso Senhor, quem é que vai entrar comigo lá? Meus filhos não conseguem entrar no meu interior. Só jornada minha, individual. Mas sozinho por quê? Porque talvez a pessoa esteja relacionando a paz interior a ter um relacionamento. Olha que merda! Vai dar merda, irmão. Encontrar dentro. Encontrar dentro. Se dar tempo. Tempo a você mesmo. Se escute, se conheça, se compreenda, se aceite, se ame. Não no sentido egoísta, egóico. De, eu sou, porque isso também é uma forma de fugir de quem você é. É porque essas coisas elas são mais fáceis de serem experimentadas do que de serem explicadas. Ainda mais para um ignorante que nem eu. Como sair da comparação e viver com mais autenticidade? Olha só. Eu insisto muito nisso. Olha essa pergunta. Como sair da comparação e viver com mais autenticidade? É justamente o ponto que eu estou trazendo aqui. O bem-estar, estar de bem com a vida, é um caminho individual, um caminho único. Certo? Não é imitação de outra pessoa, não é imitação de outros. Isso é um caminho único que você tem que fazer, que você precisa encontrar. Quando vem uma pergunta dessa aqui, como sair da comparação, isso aparece direto no canal. Se você pegar os shorts do meu canal, tem vários lá. Pare de se comparar, pare de se comparar, pare de se comparar, pare de se comparar. Só que nós temos um desafio. Um desafio o quê? Da mente. A mente humana, ela está sempre se comparando. Ela está sempre disputando. Sempre. Eu falei que eu comecei a correr. Hoje eu estava gravando um podcast aqui. E aí eu contei isso para o Marcelo, né, que é um amigo, eu estou fazendo um podcast só com foco, só para falar da doutrina católica. Esse podcast chama O Chamado, né? E aí eu estava falando com ele que eu comecei a correr, e aí eu ficava ali querendo seguir. Eu comecei, primeira semana, eu querendo seguir o mesmo ritmo da galera que estava ali correndo. E aí passou de mim um manco. O manco passou correndo. Rapaz, ele tinha uma perna menor do que a outra. E é claro, ele corria mancando, né? Só que quando eu digo, rapaz, eu tô perdendo. Eu tô perdendo para um manco. E eu comecei a querer correr na mesma velocidade do cara. O cara me deixou, foi longe para trás. Isso é terrível. Esse efeito de comparação, essa competição, essa disputa, isso tudo está na mente. Porque no ser, na consciência, o corpo espiritual, ele chega para a mente e diz, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou único. Então eu não posso me comparar com qualquer outra coisa. O que eu tenho que me preocupar é realizar toda a potência que eu sou. É o que eu chamo de autorreferência. Autorreferência. Essas coisas de comparação, Sêneca, ele é taxativo em relação a isso. E isso me mostra que realmente isso é uma questão humana. As redes sociais só facilitam com esse processo de digitalização. E aí você vê as pessoas ali sempre postando a vida perfeita, disciplinada e tal. Encontre o seu caminho. Seja autêntico e verdadeiro com ele. Isso basta. Eu lembro de uma oração uma vez que eu fiz, e aí de novo, você não precisa acreditar, eu não exijo de ninguém aqui que tenha a mesma fé que eu, tá? Mas eu também não escondo a minha, né? E eu tenho um defeito, um grande defeito. Eu acredito que Deus fala comigo. Olha que defeito absurdo. E uma vez eu estava em uma oração, e eu lembro bem que eu escutei de Deus, meu defeito de que Deus fala comigo, a seguinte frase: eu prefiro o erro sincero do que a virtude falsa. Eu prefiro o erro sincero do que a virtude falsa. Viva autenticamente. Viva autenticamente. Se aceite, se acolha.
Se você tem aspectos que precisa desenvolver, você precisa reconhecer isso. Tem isso aqui no canal. Agora, se você está o tempo todo se comparando com gente que está sempre se mostrando perfeita... Galera muito perfeitinha, equilibrado. O cara é todo perfeitinho, um robozinho. Ih, rapaz, eu não confio. Ai, ai. Maravilha, me empolguei aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live semanal que eu vou deixar recomendada aqui. E também aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.